Para este domingo, amados irmãos, temos uma palavra em João, no capítulo 11, nos versículos 25 e 26, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Até aqui. Amados, eu pensava como iniciaria o serviço divino, e temos de costume falar: sejam bem-vindos, amados irmãos, mas com este mesmo sentido, que todos nos seus lares, onde estão hoje, assistindo o serviço divino, que possam ser ricamente abençoados pela palavra que vamos viver hoje, neste domingo. Obrigado. Amados, vivemos alguns dias atrás, domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, depois a Sexta-feira Santa, domingo de Páscoa, e hoje mais um domingo que temos o serviço divino. E vai continuar falando daquilo que de todo o mérito e sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que não parou ali, porque a palavra de hoje, um dos títulos da palavra de hoje, fala tempo da Páscoa. Nós vivemos o tempo da Páscoa. E eu, quando me preparava para o serviço divino, eu pensava, quando li essa parte, tempo da Páscoa, na verdade, para nós, os filhos de Deus, a Páscoa deve ser todo o tempo, todo o instante, todos os dias da nossa vida. É a Páscoa, o qual fala, que é o ponto central do serviço divino de hoje, que fala da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto da Sagrada Escritura, amados irmãos, é Jesus falando com Marta, que ele falava da ressurreição, falou também da ressurreição de Lázaro e explicava que a ressurreição de Lázaro não era para a ressurreição eterna como foi a dele, que depois a gente sabe, Lázaro, embora tenha sido ressuscitado por Jesus Cristo, mas depois ele morreu, como um ser humano comum. E é uma ressurreição diferente da eterna, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E poderíamos questionar algumas coisas. Eu lembro que, algum tempo atrás, o apóstolo maior, ele deu explicação em cada milagre que Jesus Cristo fez quando esteve nessa terra. E o milagre que ele fez para a ressurreição de Lázaro tinha um significado, como os outros todos teve significados. E esse significado da ressurreição de Lázaro era para mostrar que ele era Deus e que tinha poder sobre a morte. Esse foi um ponto, embora o serviço divino não é esse tema, mas para que nós ficamos sabendo desse ponto do ressuscitar a Lázaro, que ele não ressuscitou a Lázaro para que pudesse ter a vida eterna. E o Senhor Jesus, ele questionava, no final do serviço divino, amados irmãos, eu vou pegar a parte do final, porque agora há pouco na sacristia falávamos com o apóstolo, com o evangelista ali, que nesse finalzinho do nosso texto do serviço divino ele explica a ressurreição, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E continua: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí ele faz a pergunta para Marta: você crê nisso?
E isso se estende para nós nos dias de hoje, queridos irmãos. Essa pergunta que ele fez para Marta, para nós a cada dia, continuar crendo. Porque se nós não acreditamos, amados irmãos, na ressurreição de Jesus, tampouco vamos acreditar na nossa ressurreição. Então, tem 3 pontos aqui que quando no final do serviço divino fala, e nós hoje cremos na ressurreição do Senhor, porque poderíamos pensar, claro, eu depois de tantos anos na igreja, eu creio que Jesus ressuscitou, né? E é um ponto fundamental da nossa fé, continuar crendo. E por que, amados irmãos, é um ponto fundamental e importante para nós? Porque na igreja primitiva, logo que foram surgindo outras igrejas, após a primeira igreja deixada pelos discípulos, surgiram outras doutrinas que questionavam a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E falavam até que era algo simbólico, que tinha um simbolismo que tinha acontecido. E Paulo teve muito trabalho para mostrar, porque o que acontecia com Paulo? Ele foi um dos apóstolos, dos últimos apóstolos da primeira era, apesar de ele já ter vindo depois dos últimos apóstolos, o apóstolo João que morreu depois de alguns anos. Ele deu a continuidade, mas ele encontrava muita dificuldade, algumas dificuldades de pregar a ressurreição de Jesus, porque havia muito questionamento. Porque os discípulos, as pessoas que viram Jesus ressuscitar, já estavam mortas, não estavam mais vivas entre eles. Imaginem, amados irmãos, a situação que ele tinha naquele momento. Então aqui fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, 12, fala, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Como que pode acontecer que não há ressurreição dos mortos? E assim tem outras circunstâncias, amados irmãos, que vai falar do serviço divino de hoje, com relação, a respeito à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E parte do serviço divino fala que é vã. Se nós não cremos, amados irmãos, na ressurreição de Jesus, se nós não cremos no seu retorno e nem na nossa própria ressurreição, é uma perca de tempo. Porque o centro da nossa fé, amados irmãos, é estes 3 pontos: crer na ressurreição de Jesus, crer no seu retorno e crer crer na nossa própria ressurreição. Então é algo que, voltando ao início do serviço divino, amados irmãos, que a Páscoa, ela deve permanecer todos os instantes, todos os momentos da nossa vida, porque é a Páscoa da ressurreição. Imaginem, amados irmãos, aqui também na palavra de hoje, parte do serviço divino, fala da onde os discípulos arrumaram forças, e eu posso acrescentar sabedoria, para continuar pregando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém fala, não, mas o povo cristão acredita. Amados, também havia uma igreja cristã após a primeira igreja, a igreja primitiva, e que se intitulavam cristãs, mas questionavam a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E que talvez hoje poderíamos pensar, não, isso é um absurdo. Porque também no serviço divino hoje fala, amados irmãos, que o Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, também fala lá no Evangelho, no Evangelho de João, no livro de Atos 4, 20, ali fala
também das forças que os discípulos tiraram para poder continuar pregando a ressurreição. E não é um absurdo pensar de que o Cristo ressuscitado, muitas denominações podem considerar que este Cristo ressuscitado é para um favorecimento material para a salvação. E é o contrário, amados irmãos, disso. Porque o Cristo ressuscitado não é, nós temos ouvido, aprendido isso ao longo dos anos, que não é para o efeito da ressurreição de Jesus Cristo, não foi para a situação material, a situação humana. Agora há pouco falávamos também na sacristia com o amado apóstolo, o amado evangelista, sobre a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele apareceu com as pessoas, e se nós olharmos as situações, dá para fazer um grande estudo a respeito, porque quando Ele apareceu lá para os discípulos no caminho de Emaús, e aí se questiona, mas Ele estava num corpo transfigurado, era Ele, por que eles não reconheceram? Mas na verdade temos que pensar de que a maneira que estes discípulos ou as pessoas enxergaram, não temos como voltar a 2000 anos atrás e questionar, mas o ponto central é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele teve que aparecer também ali, onde os discípulos, que foi uma indicação dele, permanecer em Jerusalém até que eu volte, até que eu vos mande um Consolador. As forças que esses discípulos receberam, porque, amados irmãos, eles haviam, não digo perdido a força, mas eles estavam abalados, eles estavam tristes, estavam numa situação onde haviam acabado de crucificar Jesus. Imagina como que eles não se encontravam. E eles receberam as forças, amados irmãos, quando tiveram a notícia que Jesus ressuscitou, que Jesus pôde ressuscitar. Eles receberam as forças, e é tanto que a partir daí eles saíram a pregar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e também depois de Pentecoste, quando o Senhor enviou o Espírito Santo para eles. Mudou completamente as coisas. E isso também tem um significado, amados irmãos, muito grande para nós, porque estas forças que os discípulos receberam também está conosco. Essa força da ressurreição de Jesus. Imagina, diante de situações que hoje poderíamos pensar, da situação que o mundo hoje vive, até o povo cristão, essa ansiedade, essa tristeza, essa preocupação com a situação da pandemia. Mas no passado talvez tivemos que passar por uma ou outra situação, e essa força da ressurreição, o qual é lembrada hoje, que deve continuar na nossa vida, também devemos extrair forças para continuar a nossa carreira. Porque, queridos irmãos, o que acontece? Acontece que nós, como filhos de Deus, não pertencemos a este mundo. Como o próprio Jesus pôde mencionar, eu não pertenço a esse reino, a esse mundo. E nós também não. É questão apenas de tempo. E o tempo, como se fala lá em Pedro, que Deus conta 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos. É um tempo que nós vivemos. Mas a força da ressurreição de Jesus tem que estar conosco, amados irmãos. O cristianismo, amados irmãos, sem a crença da ressurreição, perde o seu conteúdo. Todo o cristianismo, sem a força, sem a crença na ressurreição, ele perde o seu conteúdo. É como se estivesse caminhando com algo vazio, sem conteúdo, se não crer nisso. Por isso, queridos irmãos, a palavra de hoje vem como uma força para nós continuarmos observando com clareza
que Cristo não veio tão somente para a vida terrenal. Ele veio para a ressurreição dele, a vinda dele e a ressurreição dele veio para algo mais longe, mais importante do que aquilo que muitos hoje esperam de nosso Senhor Jesus Cristo, que talvez ele teria vindo, como foi a entrada dele em Jerusalém no domingo de Ramos, como se tivesse vindo para resolver a circunstância de cada um. E para nós, os cristãos, os filhos de Deus, vai muito mais além disso. Diante de algumas situações que talvez passamos, amados, e que estamos passando, o final do serviço divino, da prédica, o final do Pensamentos Guia, fala algo muito importante para nós, porque uma luta, uma batalha, chega um momento que você luta e vai buscando as forças de dentro de si, todos os meios, tudo aquilo que se faz necessário, só que chega um ponto que isso vai se desgastando, né? Já na nossa vida material é assim. Às vezes você tenta alguma coisa na vida, às vezes anos se passam tentando, lutando, se esforçando, e chega num ponto da vida, você olha para trás e pensa: e agora? De que valeu? E eu pensava muito neste ponto aqui do serviço divino, que é o final do serviço divino, amados irmãos, que pode acontecer com nós, os filhos de Deus, se enfraquejar por causa da luta. E não menosprezamos isso, amados, porque cada um tem a sua luta, uma diferente da outra. Não sei se algum irmão já pensou, eu já pensei em algumas vezes, puxa vida, eu no lugar desse irmão ou desse servo, não sei se eu aguentaria uma ou outra situação, porque Deus deu a proporção para cada um. Mas aqui fala que pode acontecer, amados, de a gente ficar cansado. E o que vamos fazer? O conselho aqui não é desistir. Falar: não, coitado de mim, viu tantos anos de luta, tantos anos de tentativa, de luta, quantos anos de fialdade dentro da igreja. E isto é algo que é visível para nós, né? Quando vemos um irmão que não vem mais na igreja, e nós vamos lá, claro, é nossa tarefa como servos, ou é tarefa da congregação da igreja, ir atrás, animar esse irmão, trazer de volta. Mas às vezes fica difícil. Então aqui tem uma palavra, a palavra do serviço divino dá hoje para nós, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, 24. Diz: E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aqui mostra, amados irmãos, a quem nós temos que recorrer. E mostra como também deve ser um conteúdo da nossa oração. Porque a ressurreição de Jesus Cristo aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Nós também não estávamos lá. O povo também já recentemente, após a ressurreição de Cristo, passado 30, 40 anos, já tinha-se a dificuldade de pregar a ressurreição de Jesus. Imagina 2000 anos se passado. Então, queridos irmãos, o que quer dizer este texto da Sagrada Escritura do Evangelho de Marcos? Que nós temos a quem recorrer e que nós podemos pedir a Deus: Senhor, me ajuda na minha fé.
ajuda no meu crer, né? Eu creio e ajuda no meu crer, aumenta o meu crer em tudo isso. E isso certamente, queridos irmãos, isso verdadeiramente podemos dizer que é o grandioso milagre que muitos buscam e talvez não conseguem enxergar. Que talvez vejam um grandioso milagre, talvez como o ressuscitar de Lázaro, como alguém que seja curado de uma doença grave. Esse sim é um grandioso milagre. Mas quando falamos de Senhor, aumenta a minha fé, aumenta o meu crer, esse é o grandioso milagre, o qual nós vivemos como filhos de Deus, porque esse crer, queridos irmãos, resumindo o serviço divino, é que faz nós nos crer na ressurreição de Jesus. Esse crer faz crer no retorno de Jesus, porque tudo isso ainda é algo que vai acontecer, o retorno de Jesus, e faz-nos crer que a nossa própria ressurreição, porque Cristo ressuscitou e abriu a possibilidade de nós, aqueles que crê, porque isso foi falado para Marta, ele explicou a ressurreição dele e depois ele fez a pergunta: você crê nisso? E isso cabe a cada um de nós, amados irmãos, poder crer naquilo que ouvimos, naquilo que vivemos, não só no dia de hoje, mas em cada palavra revelada pelo Espírito Santo, em cada serviço divino, que por graça e por intermédio dos meios de transmissão, a palavra de Deus chega nos ouvidos, chega no lar dos filhos de Deus, com o intuito de não se deixar esmorecer. E se alguém está balançando, peça a Deus, e vocês vão ver um milagre grandioso acontecer na vida de cada um. Amém.